Irmãos e irmãs, então hoje celebramos os mártires africanos, São Carlos Luanga e seus companheiros. Então já essa frase que Jesus diz, né? Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Então, nós celebramos os mártires justamente porque cremos que eles estão vivos em Deus, estão com Deus, são vitoriosos, viveram a sua vocação no mais alto grau e corresponderam à graça que Deus lhes concedeu, a fortaleza naquele momento de entrega e dificuldade, mas perseveraram na graça e alcançaram a palma da vitória e estão vivos em Deus, porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E eu gostaria de olhar então sobre esse enfoque também a carta de São Paulo a Timóteo, que colocada também nesse contexto que nós vivemos, nos ajuda a realmente repensar certas coisas. Então começa a carta e São Paulo então faz a saudação, mas já vai aos poucos, ele vai exortando Timóteo, né? Ele vai, olha, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. E não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo com o Evangelho, pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Então aqui a gente já tem um caminho, tem o nosso caminho de santidade aqui. A gente começa a perceber, né, realmente aquilo que Deus vai nos colocar, está nos chamando a atenção. Primeiro, reavivar a chama do dom de Deus que recebestes. Então, todos nós recebemos no nosso batismo as graças, os sacramentos, a nossa vocação, o nosso estado de vida. E Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sobriedade. Então a gente percebe, né, quanto é importante, né, nós nos abrirmos à graça do Senhor. Deus não te deu um espírito de timidez. Deus não nos deu um espírito de nós nos envergonharmos do Evangelho, de acomodarmos as coisas de acordo com a nossa vontade. Deus, pelo contrário, Deus nos espírito de fortaleza. Fortaleza para onde? Depois São Paulo vai dizer, fortificados para também sofrer com Jesus pelo Evangelho. Claro, Deus não nos abandona, então, saber se Deus nos deu um espírito de ousadia, não de timidez, de fortaleza, para poder enfrentar aquilo que Deus nos pede. Então, Deus nos dá esse espírito de fortaleza. Então precisamos renunciar esse espírito de timidez, de ficarmos no nosso campinho acomodados. Realmente esse testemunho, né? A gente hoje tem os mártires, é a ponto alto de um testemunho, de alguém que não teve espírito de timidez, porque se tivesse não teria sido mártir, porque justamente testemunhou, ele foi sal da terra, fermento, a sua ação foi, Deus agiu através dele e com certeza as trevas o combateram. Então não foi um espírito de timidez, foi realmente um espírito de ousadia, de fortaleza. Então Deus nos chama, também nos exorta hoje, para que a gente perceba que o cristão não tem um espírito de timidez.
de se envergonhar de ser cristão. Porque hoje às vezes parece isso, todo falar ser cristão já... Nós não podemos ter medo. Não tenhamos medo. Deus nos dará e nos deu um espírito de fortaleza. Diz São Paulo: então, não te envergonhes, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus, porque Deus nos chamou e nos chamou para uma vocação santa, não pelas nossas obras, mas pela graça. Então, veja, quanto mais generoso nós precisamos ser. Deus nos escolheu, Deus nos capacitou, Deus nos deu um espírito de fortaleza, derramou o seu amor em nosso coração. Não para nós nos acabrunharmos, não para nós ficarmos omissos, acomodados, não. Para nós realmente testemunharmos o Evangelho na nossa vida. Claro, com a palavra, mas com a nossa vida. Os valores do Evangelho, o testemunho de Jesus Cristo na vida, no dia a dia, no cotidiano, na maneira de ser, na maneira de se posicionar, na maneira de reagir com as pessoas, no nosso estado de vida. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Às vezes nós estamos aparentemente vivos, humanamente, claro, mas a nossa fé, a nossa vivência está morta, nosso testemunho. Então, Deus nos chama a reavivar a chama do dom, e isso também, claro, é dom de Deus, mas também é meu compromisso. Por exemplo, você tem o dom do sacramento do matrimônio. Isso é um dom de Deus. Agora, você precisa cuidar disso. Você precisa reavivar o dom da chama que Deus colocou no amor entre você, marido e mulher. Você tem que cuidar, fazer a sua parte. Você tem que investir nisso, testemunhar amor, fortaleza, sobriedade, não timidez, não deixar de lado o esposo, o marido, e não levar as coisas sem amor, não cuidar das coisas, não cuidar dos filhos, não cuidar da casa, não se cuidar, não levar o marido à santidade, não levar a esposa à santidade, não educar os filhos, porque não quer se incomodar. Não, Deus lhe não deu um espírito de timidez. Você precisa, claro, como diz a palavra, amor e sobriedade, uma fortaleza, para que você também testemunhe com amor, mas com firmeza, ou seja, vivemos e procuramos testemunhar nossa fé em família. Somos cristãos, sim, seguimos Jesus Cristo, sim, e vamos viver como casados, como Deus pensou. E vamos lutar para isso, não somos perfeitos, mas vamos lutar para que realmente possamos perceber que somos chamados numa vocação santa. Então Deus nos chamou à santidade, não à mediocridade. Então, reavivamos, pedimos a Deus que derrame o seu Espírito em nosso coração, como diz São Paulo, fortificado pelo poder de Deus. Pedimos ao poder de Deus essa graça para reavivarmos isso em nosso coração, que somos chamados a uma vocação santa. Somos batizados, filhos de Deus, membros da igreja. Não somos chamados a ficar catando milho, mas Deus realmente chamou para nós voarmos alto, fortificados por Ele, nessa certeza, que na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Deus nos chamou. Deus passou em nossa vida, nos trouxe a vida, e passou em nosso caminho, digo, vem e segue-me. Nos chamou a uma vocação santa.
Por isso não podemos nos acomodar, não podemos ficar com vergonha de Jesus, com vergonha daquilo que Deus nos deu, nos fez. Somos chamados a testemunhar e também sofrer com Jesus. Sabe, eu estava meditando sobre isso outro dia, e isso é uma graça, porque quando nós estamos em comunhão com Deus, né, a gente lembra, claro, dos consolos, da compaixão, da experiência da misericórdia. Claro, isso é verdade, Deus dá. Mas também nós estamos também em comunhão com os sofrimentos de Jesus. Também somos chamados a oferecer também a nossa vida. Se nós começamos a sentir com o coração de Jesus. Também sofremos pelas almas, pelas pessoas. Somos chamados a amar também esse amor que dá de si pelo outro. E esse dar de si também é sacrifício. Não é apenas consolo. Ou melhor, sofremos, mas claro, Deus, como diz, Ele vai estar conosco. Ele vai nos fortificar com o seu poder. Não vai permitir que nós passemos algo que seja além daquilo que possamos passar. Mas o importante é perceber que essa dor ou esse sofrimento também é uma participação nos sofrimentos de Jesus. Que Deus permite também que você também vá para a cruz. Estarmos unidos a Jesus na cruz. Não só no consolo, mas também no oferecimento. Só que lembrar que Deus não nos abandona nunca. Deus não nos abandona nunca, nos fortalece sempre. Então não tenhamos medo. Peçamos a Deus hoje que nos fortaleça, que derrame o seu Espírito em nosso coração, para que a gente possa realmente nunca se vergonhar de Jesus. Realmente que o Senhor nos dê, arranque do nosso coração, um coração de pedra, um coração frio, tímido, envergonhado, e nos dê um coração inflamado de amor, tá? No nosso dia a dia, no nosso proceder, na nossa maneira de ser. Já pedimos a Deus que Ele venha com o seu Espírito também reavivar a chama. E claro, Deus acende a chama, mas precisamos mantê-la, ajudá-la a mantê-la acesa com a nossa disposição, com o nosso esforço, para que possamos corresponder a essa vocação santa e um dia, claro, estarmos, como diz São Paulo, brilhar com Ele na eternidade. Que Deus derrame sobre todos nós o seu Espírito e nos fortaleça, nos avive, para que a gente possa chegar aonde Deus deseja de nós. Vamos fazer um breve momento de silêncio. Que Deus também nos dê o dom da alegria. Derrame sobre o nosso coração o óleo da alegria.